Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985. O cinema brasileiro não é um dos mais assíduos frequentadores das cerimônias do Oscar, mas teve uma vez em que ele esteve indicado como um dos 5 melhores filmes do ano. E essa trajetória começa alguns anos antes, quando o diretor nascido na Argentina, mas naturalizado brasileiro, Héctor Babenco, estava nos Estados Unidos recebendo prêmios pelo seu filme Pichote, A Lei do Mais Fraco. A produção foi um enorme sucesso de crítica e chegou até a ser indicada ao Globo de Ouro naquela temporada. Tudo isso potencializou o prestígio do cineasta, que já tinha o desejo de adaptar para o cinema a obra El Beso de la Mujer Aranha, publicada inicialmente na Argentina com autoria de Manuel Puig. The most ravishing woman in the world. Yeah, sure. She really is. Perfect figure, classical features, but with these big green eyes. Foi nesses eventos que o Héctor Babenco conheceu dois nomes. O ator Burt Lancaster, que se interessou pelo projeto e interpretaria o papel protagonista, e o produtor David Wiseman. Desse namoro, somente a parceria com o produtor é que vingou. Burt Lancaster teve a vida pessoal devassada por tabloides que questionavam a sua sexualidade. E se hoje sabemos que ele era bissexual, na época essa questão era mais complexa. Além disso, ele passou por uma cirurgia cardíaca em 1983 e o acúmulo de empecilhos fez com que o papel fosse parar nas mãos de William Hurt. Outro nome inicialmente cotado para o projeto foi o de Richard Gere, que mais tarde foi substituído pelo porto-riquenho Raul Julia. Se o primeiro poderia dar mais retorno comercial, o segundo era preferido de Babenco pela origem latina, que tinha a ver com a obra literária. E o restante do elenco conta com diversos nomes brasileiros: Milton Gonçalves, Nuno Leal Maia, José Léo Goy, Erson Capri e, principalmente, num dos papéis coadjuvantes mais importantes, Sônia Braga. As filmagens aconteceram em São Paulo, com algumas cenas rodadas em estúdio e outras em ambientes externos, até bem conhecidos da cidade. Pessoalmente, eu acho fantástico olhar para algumas cenas e reconhecer lugares que eu posso revisitar a qualquer momento, como a região central e as estações de metrô. As cenas rodadas na Praça da Sé e adjacências são absolutamente fantásticas, não só pela execução complexa, como principalmente pela ligação afetiva que nós brasileiros, e especialmente os paulistanos, temos com esses lugares. O roteiro foi escrito por Leonard Schrader e traz 2 prisioneiros com personalidades muito distintas, encarcerados por motivos diferentes em um país latino-americano comandado por regimes ditatoriais. É exatamente isso que leva Valentin Arregui para a cadeia. Idealista e de convicções muito definidas, ele é considerado um subversivo e mantido como um preso político. Ele e alguns de seus conhecidos são perseguidos e torturados, e a direção do presídio tenta extrair informações a todo custo. Mas ele não cede e se sacrifica por um ideal maior de liberdade e resistência. Isso faz dele um homem duro, bruto, ranzinza e agressivo. Seu companheiro de cela é Luiz Molina, homossexual assumido que antagoniza vários desses atributos. Ele é sensível, sonhador, doce, calmo e imediatista. Os leves toques de humanidade que a cela tem, como a decoração com fotos na parede, são sua responsabilidade. Ele dança, sabe cozinhar e entretém o companheiro de cela com histórias que ele mesmo cria sobre hipotéticos filmes, especialmente uma trama nazista passada durante a Segunda Guerra Mundial. É interessante notar, inclusive, como essas sequências do filme dentro do filme têm uma proposta estética bem diferente. A fotografia é muito mais reluzente nos rostos e expressões, e a construção narrativa é muito próxima de um filme da Hollywood clássica, uma forma de explicitar o escapismo do personagem. Love is a luxury a spy cannot afford.
Conforme o tempo passa, os colegas de cela vão ficando cada vez mais próximos e transformam a sua própria visão da realidade à medida que entendem as motivações do outro. A todo momento, o Valentim força o Luiz a voltar para a realidade e abandonar aquele escapismo vazio, revelando inclusive que a história que ele narrava era antissemita. Uma convergência forçada para a crueza do dia a dia a que ambos estavam submetidos na cela, ou, numa visão mais abrangente, a que o país estava submetido em um regime autoritário. Mas nenhuma fortaleza resiste indefinidamente. Então, o próprio Valentim revela que já se deixou levar pelos sentimentos no passado, esteve apaixonado por uma mulher e teve que fazer escolhas difíceis. O aspecto durão vai sendo gradualmente desmontado, ele se deixa ser cuidado pelo Luiz quando passa mal, e da mesma forma que ele se torna mais compreensivo em relação aos seus próprios sentimentos, o Luiz passa a se interessar mais pela questão política, algo que não era nem do seu interesse no início do filme. Eu confesso que essa dupla evolução de personalidades é uma das mais bem executadas que eu já vi, e só prova duas coisas: a imensa capacidade de Babenco na direção, além do trabalho absolutamente fantástico da dupla de atores. Marta. Who are you? It's okay. There now. Try to rest. Um outro aspecto notável desse filme é como um espaço pequeno como a cela de um presídio pode ser tão bem explorado ao longo de quase 2 horas. São enquadramentos de câmera e iluminação bastante diversificados que evoluem de acordo com a própria história. Percebam que os planos mais fechados e estáticos do início do filme, normalmente de plano e contraplano, dão lugar a um lindo contraplongé na cena em que eles fazem uma espécie de banquete na cela. A parte de baixo das grades traz a luz de fora, ilumina a comida e revela ambos jogados no chão, satisfeitos. Muito diferente de quando o Valentim tenta espiar na fresta da própria cela, mas tudo o que encontra é um fiapo de iluminação. Os últimos 30 minutos de filme carregam ainda uma tensão empolgante que é inesperada, já que o filme não dá pistas claras de como tudo vai terminar, nem se encaminha de forma óbvia para aquela direção. Sem dar spoilers, só posso dizer que a narrativa fica cada vez mais interessante até a última cena. Excuse me, is that really necessary? All right, I'll be wearing a red scarf. O orçamento total desse filme ficou na casa de $1 milhão, o que era praticamente nada se comparado às outras grandes produções que concorreram ao Oscar naquele ano. Tanto William Hurt quanto Raul Julia aceitaram trabalhar por um cachê mínimo e tendo participação nos resultados de bilheteria. O filme teve sua premiere mundial no Festival de Cannes de 1985 e lá concorreu à Palma de Ouro. Já o William Hurt venceu o prêmio de melhor ator, fortalecendo o seu caminho até o Oscar. A estreia comercial aconteceu lá nos Estados Unidos em julho de 1985 e ao longo da trajetória ele arrecadou mais de $17 milhões. Aqui no Brasil ele chegaria só no início do ano seguinte, no auge da temporada de premiações. A Academia acabou indicando o filme em 4 categorias: melhor roteiro adaptado, melhor filme, melhor direção e melhor ator, categoria na qual William Hurt venceu e agradeceu ao Brasil em seu discurso. I want to thank the courageous people in Brazil with whom I made this film. Saudade, Brasil. Essa vitória de William Hurt deixou a imprensa brasileira empolvorosa na época, sendo que vários veículos chegaram a considerar que seria o primeiro Oscar da história do país. Claro que isso é equivocado, já que a estatueta foi concedida ao ator, que é americano, e não ao filme. Ainda assim, eu gostaria de destacar o quanto essa obra foi admirada internacionalmente. Além das indicações e dos prêmios que eu já comentei aqui, o filme recebeu críticas entusiasmadas dos veículos de imprensa norte-americanos. O jornal The New York Times afirmou o seguinte, abre aspas, "O Beijo da Mulher-Aranha é uma conquista brilhante, encenada com o controle perfeito e profunda originalidade, que o torna um dos melhores filmes em muito tempo."
Fecha aspas. E o prestigiado crítico Roger Ebert foi ainda mais além, publicando a seguinte observação. Abre aspas. Cada década parece ser dominada pelo cinema de um país diferente, além de Hollywood, é claro. Na década de 1950 era a Itália, na década de 1960 a França, na década de 1970 a Alemanha, na década de 1980 Brasil e Austrália parecem ser os centros das obras mais estimulantes. Fecha aspas. Em 2014, o próprio Hector Babenco esteve no programa de entrevistas Roda Viva da TV Cultura e relembrou um pouquinho da época em que ele decidiu rodar O Beijo da Mulher-Aranha em inglês. Eu simplesmente fiz O Beijo da Mulher-Aranha em inglês porque eu tinha feito o Pichote e o Lúcio Flávio, que foram filmes que os dois juntos fizeram quase 10 milhões de espectadores, e eu não tinha dinheiro para pagar o dentista da minha filha. Não tinha um centavo. Então digo, eu tenho que fazer um filme que dê certo. Eu vivo disso. Eu não tenho outra renda, não tenho família, não tenho pai. Não, eu estou aqui, sabe, estou a jogo e tenho dado certo e não tem troco. Tenho que fazer um filme que me permita que no seu conteúdo, na sua forma, ele possa ser feito em inglês sem agredir a etnia, a origem do filme. E eu achei que como o livro do Puig, de alguma forma, era uma representação, é uma história de faz de conta, né? Eu decidi fazê-la em inglês, porque foi inteiramente filmado em São Paulo. Em 2010, uma versão restaurada do filme foi exibida novamente no Festival de Cannes. E agora, em 2021, a Versátil Home Video está lançando um box do diretor Hector Babenco que inclui o título. O Beijo da Mulher-Aranha é motivo de profundo orgulho nacional, um dos meus títulos favoritos do cinema brasileiro e, mais do que tudo isso, um grande filme. Um estudo psicológico complexo e bem desenvolvido de dois indivíduos muito diferentes entre si, vivendo em situações de alto estresse. Uma pequena pérola que encantou o mundo e segue sendo um dos melhores filmes de 1985. When he awoke, he gazed up at the Spider-Woman and saw a perfect teardrop slide from under her mask. Why is she crying? I don't know. Why do you always need explanations? E agora eu queria saber de você aí que está me acompanhando. Qual é a sua opinião sobre O Beijo da Mulher-Aranha? Você já teve a oportunidade de assistir esse filme? Então faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui embaixo sobre o filme e também sobre esse vídeo. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1985 e a próxima atração aqui do canal vai ser A Testemunha, estrelado por Harrison Ford com direção de Peter Weir. Te espero aqui!